Não vivi os dias da Revolução, aliás, nem tinha nascido quando se deu o 25 de Abril, mas não há como descurar a importância deste dia pelas conquistas que trouxe, pela liberdade alcançada e pela justiça social que veio trazer ao nosso país. Devemos este caminho de democracia, percorridos em 50 anos, a todos os que no sistema ou na clandestinidade lutaram para pôr fim a um regime ditatorial. O privilégio de ter nascido em democracia é uma riqueza em si. Os livros contam o 25 de Abril, mas o meu conhecimento sobre esta data é sobretudo fruto da informação que os meus pais me transmitiram. Foram eles os primeiros que me falaram das histórias, das dificuldades que viveram e do amanhecer de sol que o 25 de Abril trouxe. Abril é um processo que se faz todos os dias. A democracia também se aperfeiçoa todos os dias. O poder local democrático foi uma das grandes conquistas do 25 de Abril que honro e farei com que os que me são próximos também o honrem. Sou livre com felicidade, sou autarca dos tempos da democracia, sou mulher, cidadã e melhor servidora da causa pública, sempre que a democracia funciona e é exigente. Sou mulher e defendo a igualdade depois do 25 de Abril. Não se volta atrás no tempo. Às golfadas de magma que o vulcão da memória foi expelindo em dias e noites de tragédia e terremoto, dei o nome de Vindima de Fogo. Uma ilha de palavras foi, a pouco e pouco, emergindo da enegrecida flor, das águas em fervedouro. E aqui está ela, meio fria e apagada, com as suas crateras já tranquilas, cobertas de junça e bagacina, tão longe e diferente daquela cuja erupção lhe deu origem. Há quanto tempo está cá? Eu nem sei. Está há 50? Há 50. Já viste? Eu já tinha os meus 2 filhos. Tem aqui uma senhora no meu quarto, que é de Santa Maria. Os romeiros deram uma estampa de Santa Clara, de onde eles eram. E deram uma estampa. Eu ontem, até disse à minha filha, o meu coração... Eu ontem dei que era para ela ler a oração que tem por trás. Ela disse que não sabia ler. Eu fiquei dorida, mas na realidade ela até da minha idade, certo? O que era Santa Maria na carta era um esquecimento. Foi o livro da terceira classe, que fiz exame da terceira classe. E a minha mãe não podia me comprar o livro. E a professora na escola comprou o livro para ir dar o exame. E eu depois fiquei para outros, quando eu saí, para emprestar aos outros. As pessoas são ricas hoje, em comparação do que a gente vê, apesar de ser criada numa casa com fartura, graças a Deus. Não tínhamos liberdade, não havia trabalho para as senhoras, não havia no café. O meu pai até dizia, punham debaixo da posta o meu pai dizia, isto não vale a pena, olha, um papel para o lixo, porque não valia a pena. Era o Salazar e mais o Salazar, era terrível, terrível. As senhoras não podiam sair à rua, as senhoras não podiam votar, as senhoras não podiam trabalhar, era sempre em casa a tração dos filhos. Quando eu embarquei já era casada. Para embarcar tive que ter a autorização do meu marido, que ele já estava lá fora, tive que mandar a pelada toda para trás e para diante. Não, e quando eu cheguei lá fora, eu senti-me alguém. Comecei a trabalhar e a ter o meu dinheirinho e senti-me alguém. Porque eu andava sempre mais estendida, ou à minha mãe ou ao meu marido. Mas que era uma chatice quando
polícia estava aí e viu o sujeito a pegar no isqueiro. Aquilo era louco para chatear. Pagava em multas e mais não sei o quê. Quer dizer, coisas que não faziam muito sentido, mas pronto, era o que estava implantado. Era tudo com regras, não havia ordenados. Os meus avós viviam era da terra. Quando a terra dava, havia comida. Quando a terra não dava, os filhos que tinham mais qualquer coisa, sustentavam os pais. O meu pai ia abrindo as valas, a minha mãe foi pondo as favas e tapando as esqueletas, que chamam as esqueletas, para ganhar um dinheirinho naquele dia para ir comprar pão, porque não tinha nada para comer. E eu tinha vindo da escola, com uma rapariga mais velha do que eu tinha vindo me trazer. Porquê? Porque eu tinha desmaiado na escola com falta de comida. Ia para a escola era descalça, a malinha era uma saca feita de boana, sabe que há aquelas sacas que dizem que é juta. Uma malinha ali, com uma pedra, que a gente não havia cadernos de ensinamento, era uma pedra. As penas para escrever era assim, porque a mãe não podia comprar novo. E aprendi sobre o senhor. Eu só cheguei à 3ª classe. Porque quando foi para passar para a 4ª classe, já se pagava os exames e a minha mãe não tinha possibilidades. E começámos a criar porco, também matava-se porco. Sempre a gente tinha comidinha para comer e tudo, mas foi uma vida apertada, não foi vida larga. Outra vez peguei a trabalhar com 9 anos. A tomar conta de uma casa, a lavar roupa, fora de casa, que a casa não tinha água. Era aquela casa mais alta que tenho posto. Não tinha água, ia buscar com 2 latas de trás do barracão, que tem um talhão tão grande, para os patrões poderem se levar. Sereno, mar bravio, já conheço o teu amor. Trago o sal do teu rocio, sou um velho pescador. Já conheço o teu amor. Disse adeus à minha esposa, naveguei o meu batel. Adeus, ilha tão formosa, sou refém do mar cruel. Naveguei o meu batel. O mar é o meu anseio, minha mágoa, minha cruz, o meu rumo, o meu esteio, meu caminho, minha luz. Havia alguma consciência social que outros meios que eram só rurais podiam não ter. Nós tínhamos algumas indústrias aqui na Lagoa e algumas indústrias já tinham a consciência do que é o valor do trabalho e tinham a consciência do que era, não digo reivindicar, mas pelo menos manifestar o desejo de poder progredir na sua profissão. Eu lembro que havia aqui indústrias que já tinham uma abertura social bastante grande.
para a época. Algumas até, havia experiências até que estavam no limite daquilo que era permitido pelo regime. E a gente vivia num dilema muito diferente. Os ricos eram ricos, os pobres eram pobres. Eu estive na escola até os 10 anos. Quando cheguei aos 10 anos, a minha professora disse: diz a tua mãe que é melhor tu ires estudar, porque a gente dava alguma coisa na escola. Claro, eu cheguei a casa, disse à minha mãe. A minha mãe tinha acabado de comprar uma casinha velhinha, que antigamente era assim. E a minha mãe não pôde que fosse. E, claro, eu de vez em quando queixava-me e chorava porque gostava de ir. No tempo de Arturo Oliveira Salazar, a coisa era muito oprimida. Nós cá vivíamos muito sacrificados, limitados, ganhávamos pouco e trabalhávamos muito. Pá. Quer dizer que o ser humano sofreu, as famílias sofreram bastante. Tudo isto é passé. Mas isso é coisas que é tanto esquecer, porque recordar o passado, a mágoa entra mais profundo no coração. Porque às vezes, em vez bocados de papo secos com queijo, dão a pompa, eu digo: ai, não acredito, no meu tempo nem sabia. Pega numa maçã, dão a pompa, isso está mal, senhor. Fica está mal. Olha, desculpa, mas a lágrima vê o olho que a fome com a pessoa passou. A morte saiu à rua num dia assim. Naquele lugar sem nome para qualquer fim. Uma gota roga sobre a calçada cá. Num rio de sangue de um peito aberto sai. O vento que dá nas canas do canavial. E a voz de uma ceifeira de Portugal. Eu sou da bigorna como um clarim do céu. Onde dizem que toda a parte o pintor morreu. Este cansaço de estarmos nus, sem nome, castrados de nós mesmos, violadas as searas íntimas, abertas as trincheiras no campo fecundado. Alguém estilhaçou as flores que trazíamos e nos plantou 5 punhais em cada mão. Dos nossos olhos já não partem andorinhas, desde que um dia lhes minaram o regresso. Uma granada marca o ritmo da nossa negação. Era tudo muito fechado. Mais pobreza. Não tínhamos liberdade de jeito. Havia a polícia da PIDE. Por tudo e por nada prendiam a pessoa. Para dar a nossa opinião no tempo não podia. No tempo, aquilo era logo a pilha, encostava logo para o lado, vai para a cadeia. A liberdade é muito diferente, é completamente diferente. Não se compara. Porque nós vivíamos num medo, não se pode falar, não se pode nada. Porque tinha a PIDE era terrível. Não era preciso pertencer a quaisquer movimentos políticos ou revolucionários para ser perseguido pela PIDE. Bastava o delito de opinião.
Bastava saber-se que a pessoa não concordava com o regime e dizer o que pensava para, evidentemente, ser perseguido e ser observado e ser chamado frequentemente para prestar declarações e para ser interrogado. A primeira vez que fui interrogado foi exatamente ainda como aluno do liceu, no tempo da candidatura à presidência da República do general Humberto Delgado. Fomos chamados à reitoria, a meia dúzia de rapazes. Entre o reitor e o vice-reitor, fomos interrogados por 3 senhores desconhecidos, muito engravatados, que lá nos tiveram a dar conselhos de não nos metermos em política para não sofrermos as consequências que poderiam ser graves e difíceis para nós. Foi o primeiro contacto. Era bastante novo, eu fui convidado para informador da PID. Foram-me convidar e eu disse, isso dá alguns troquinhos, dá, mas tive pouco tempo, porque eu não entregava nada, eu não entregava serviço feito. Eu não ia condenar amigos meus, pessoas. Fui excluído. Não serves para isso. Mais tarde, aqui em Ponta Delgada, na altura em que vinha férias, tinha circulado clandestinamente em Lisboa um documento que era uma carta do bastonário da Ordem dos Advogados, ou a carta dirigida ao Salazar, a reclamar contra os presos políticos e a pedir que os presos políticos pudessem ter um advogado de defesa. Eu trouxe esse papel comigo e quando cheguei cá só mostrei a uma pessoa, não mostrei a mais ninguém, mas essa pessoa em que eu tinha confiança pensou que eu teria mostrado a muita gente e, portanto, que não ia descobrir que tinha sido ele a denunciar-me. Está claro que no dia seguinte fui chamado a interrogatórios. É muito chato descobrir pessoas que a gente não desconfiava, mas que afinal eram uns bufos miseráveis, coitados. Andam para aí à solta. Todas as publicações em Portugal eram sujeitas à Comissão de Censura. Os jornais não saíam sem serem avisados pela Comissão de Censura. Portanto, nós só podíamos ler o que era oficial, o que era verdade. Não podíamos ler diretamente por jornais portugueses. Todos os escritores, mesmo que a respectiva literatura não tivesse absolutamente intenções políticas, bastava não serem do regime para não serem publicados em Portugal. Portanto, havia muita dificuldade em conseguir isso. Outra coisa era exatamente a pessoa sentir que está sempre a ser perseguido, está sempre a ser vigiado, está sempre a ser controlado. Mafra é Mafra e eu sou eu. Nunca dancei ao som de carrilhões, nem pus colchas floridas nas janelas. Não pretendo lançar no futuro a minha história que os outros construíram. Mafra é Mafra e eu sou livre. Ou não? Meus escravos da África plantados no Brasil, escavando o ouro com a coronha da G3. Mafra é Mafra e eu sou eu. Nunca acertei os meus passos pelo ritmo das balas, nem porei a cabeça no alvo que procuras. Por detrás da máscara, eu lá estou. Sem olhos, nem balas, nem guerras,
despido, com um ramo de cravos em cada mão. De facto, a verdade é que Portugal é um país pequeno e estava a comandar essas colónias: Bissau, Moçambique, Angola, Goa, Damá, Idi, São Tomé e Príncipe. Quer dizer que Portugal não podia aguentar, não podia, e não devia, talvez, não devia. Aqui, de Água de Pá, seguramente, na minha companhia, foram 5 de Água de Pá. E de outras companhias também foram 4 ou 5 cada companhia. Isso foi em 70. Eu frequentei a recruta e a especialidade no Batalhão Infantaria 18, nos Arrifes. E depois o meu número saiu no sorteio que era para ser mobilizado para a Guiné. Cheguei lá em Timor no dia 8 de abril de 72. Foi a altura, isso é um ano, nunca me esqueço. Aí os meus colegas, que foi a primeira e a única companhia açoriana que fosse para Timor. À partida para Luanda, Amélia despedira-se dele em lágrimas, num pranto ofendido e ao mesmo tempo determinado pela ideia de que a felicidade se deslocava consigo para a África. Viu-a subir ao portaló de Vera Cruz, no meio dos poucos civis que emigravam. Só então se atreveu a suspeitar das razões que haviam o levado a tomar tal decisão. Misturados com a tropa, seguiam homens de todas as idades. Envergavam fatos caqui, rapazes já pouco desmobilizados a quem tinha sido prometido um bocado de terra no mato ou um emprego nas cidades do sul. E mulheres, com ar de esposas de oficiais milicianos, que iam juntar-se aos seus homens em comissão de serviço. Foi para junto delas que Amélia se deslocou. Muitos rapazes da minha freguesia foram para a guerra para o ultramar. Muitos ficaram até lá, não vieram para cá. Que moravam nos barrancos, a se defender mesmo na guerra, já veio para cá morto. Conheço um outro, que era o António Astefeu, por exemplo. Queria fazer sua vida foi no lugar de outro, que o outro pagou-lhe. Antigamente eles também morreram. Teve bastantes rapazes que morreram. Legal, mistério. Vim morrer não foi becos. E com distância de poucos metros de onde mãe. Poucos metros de onde mãe. Tive um sobrinho que faleceu no ultramar. Foi morrer sem lucro nenhum, que eu acho que aquilo não deve adianto nenhum à gente. Foi só ficar os filhos para trás de cada um. E pronto, veio para cá, pegado de cabeça, o dinheiro que trouxe consigo rasgou-lhe e teve muito doente da cabeça. Depois ficou bonzinho, casou e, fim de uns anos, matou-se, com traumas de guerra. E como há muita gente que eu conheço para aí com traumas de guerra ainda, os que estão vivos. E quanto também foi uma coisa tão mal feita, o ultramar. O ultramar era de pessoal que já estava lá, não era nosso. Daquilo foi uma carnificina. O Sarará já devia ter morrido há mais tempo, não devia ter feito aquilo. Já tive que morrer há muito tempo. Ele morreu tarde demais. Isto foi, dá vontade até de chorar, o que aquela gente passou. Para quê? Para pegar uma maneira deles.
ti, ó cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Quebrado o espanto, o medo, o ódio, a mágoa mor, as espingardas floriram cravos na madrugada de um tempo a vir. Pela memória dos teus filhos mortos, que pátria, povo em construção. A paz será o fruto das manhãs, mangal florido, a penetrar dezembro. Portanto, quando aconteceu o 25 de Abril, as pessoas ficaram surpreendidas. O que é que vai acontecer agora? Bom, vai acontecer agora que é preciso participarem urgentemente. De alguma forma, esta primeira sessão pública de apresentação das grandes ideias que permitiram depois o evoluir da democracia pluralista nos Açores, foi o conteúdo da minha palestra aqui, nesta noite de 13, talvez, de maio de 1974. Mantive sempre esse laço aqui com a Lagoa, vim aqui frequentemente sobretudo durante o verão, mas vinha frequentemente visitar os meus avós, a minha avó depois, quando eu era muito criança ainda. Além disso, este teatro também foi feito pelo meu avô, até tem o nome dele, Francisco Amaral Almeida. E por isso as nossas ligações aqui são muito intensas, temos aqui muita família, muitos parentes, primos, tios já falecidos, aqui na Lagoa. De modo que sou dos Amarais da Lagoa, como costumo dizer, e tenho muita honra nisto. A notícia já andava no rádio, nos rádios a falar. Só se falava o 25 de Abril, os escravos, os soldados tomaram a casa de onde estava o Marcelo Caetano, não sei o quê, o Marcelo Caetano fugiu. Lembro-me dessa barulhada na rádio. Um sacerdote, íamos com os padres, e um deles, o padre Jaume da Silveira, estava a dizer-nos que tinha acontecido uma revolta em Lisboa, que era uma revolução para derrubar o sistema anterior, né? Que era, naquela altura, o presidente do Conselho era o Dr. Marcelo Caetano e o presidente da República era o almirante Américo Tomás. Eu lembro-me que eu cheguei a casa, o meu pai, mas a minha mãe estava ao pé do rádio. E ele disse, muita gente calada, vamos ouvir isso. Estava numa guerra em Lisboa. E a gente começou a ouvir aquilo dos escravos, das espingardas que estavam nos escravos. E a gente ali estava ouvindo daquilo que estava a passar. E com medo deles, tinha sido fechado, mas eu fui lá para a janela para cima, por dentro dos vidros, para ver. E um rapaz, ele é vivo até. Não tem no Palácio da Conceição, não tem uns concavidades. Ele foi presidente dessa concavidade e gritava lá o que ele queria, não sei o que é que ele queria. A guerra acabou, tive um irmão que até estava na Guiné, regressou, tinha vizinhos que regressaram, momentos de contentamento, evidentemente. E depois a construção da democracia. Evidentemente que essa construção da democracia fez-se com euforia, com alegria, com alguns um ou outro exagero. Porque houve ali grandes confrontos, é aquilo que nós percebemos, confrontos ao nível ideológico. E teve ali o Verão Quente de 1975, creio. O Verão Quente é uma metáfora. Aqui depois do 25 de Abril, com desordens que houve aí, houve um grande amigo meu que teve que sair da ilha.
e teve que sair da ilha e foi a tropa que o protegeu e que o foi levar a bordo. De maneira que eu tenho um quadro em que o título é essa homenagem a um jovem expulso da sua ilha, em que não retrato, mas faço um jovem transparente, como ele era de facto, uma pessoa muito culta e muito digna. E fomos ao comício, era o Dr. Mário Soares, o Dr. Jaime Gama, o Dr. Mário Soares e outro Dr. Ferreira, Medeiros Ferreira de Ribeira Grande, que eram... E o Dr. Mário Soares tinha vindo da América e havia nesse comício alguém para destabilizar, que era da FLA ou do MAPA, que havia aí uns movimentos da independência. E estávamos lá, e estava ali a intervir, quase que a destabilizar o ambiente, e o Dr. Mário Soares fez uma intervenção. E recordo-me de eu ter dito isto, olha, vem dos Estados Unidos da América e em Boston fui visitar o cardeal Humberto Medeiros, que é dos Arrifes, e era o cardeal de Boston. E o cardeal recebeu o Sr. Dr. Mário Soares e disse, o Dr. Mário Soares disse isto, e disse que aqui bate um coração de um português. Evidentemente que era impensável, toda a Europa andava a progredir em termos sociais, em termos culturais, em termos de alfabetização, de educação, e nós continuámos parados no tempo, a olhar para trás. O Plano Nacional de Alfabetização apareceu em 1979, após 25 de Abril. E depois, a par desses cursos, nós fizemos cursos práticos para aproveitar muita gente que... E era sempre, quase sempre era à noite, tinha que ser, porque as pessoas tinham a sua vida. De maneira que aquilo de uma dinâmica aqui no Conselho. As pessoas saíam de casa, arranjavam-se, conviviam, aumentaram os seus conhecimentos. Todos os cursos tinham uma componente pedagógica, não era só aprender o trabalho. Havia um dossiê onde se arquivavam todos os assuntos tratados. Nós tratávamos assuntos relacionados com os Açores, com a cerâmica. Aqui um curso de costura no bairro Pescatório. Aqui datilografia em Santa Cruz. O senhor, todos com as suas máquinas. Foi muito bom. Eu acho que foi das coisas mais bonitas que eu fiz na vida, além de ter ensinado crianças, porque era muito agradável e era um consolo ver a alegria que as pessoas tinham em conseguir o diploma, em saber ler, em aprender. Alguns não tinham quase conhecimentos nenhuns, mas a vontade que eles já tinham, porque já eram adultos, já eram pessoas com muito mais... Portanto, eles também tinham os seus saberes. E também nos comunicava muita coisa engraçada. Portanto, a vida não se divide só naqueles que são muito, portanto, cultos e naqueles que não sabem nada, porque toda a gente sabe alguma coisa e tem alguma coisa para nos dar.
Pronto, mas foi uma vida muito ingrata e agora podemos dizer viva o 25 de Abril. Faz 50 anos. Hoje em dia temos que melhorar imensa coisa na democracia. A educação. Nós temos que ter uma ação fundamental na educação para que se consiga erradicar a pobreza, para que se consiga trazer justiça social a quem trabalha, para que se traga uma melhor autonomia das pessoas. Tudo isso é fundamental, uma justiça social que é necessário melhorar. Enfim, há imensas coisas que é necessário melhorar, mas evidentemente que há várias gerações que chegaram depois de 25 de Abril e muitas dessas gerações não têm noção do como era antes e podem dizer, isto é uma coisa dos velhotes que gostam de recordar quando eram jovens. Não é isso, não é bem isso. A questão é que nós hoje temos coisas que não teríamos se não tivéssemos nem a autonomia da democracia. Agora, o funcionamento da nossa sociedade, numa perspectiva de desenvolvimento, isso aí há muito que fazer. Mas haverá sempre muito que fazer, porque queremos sempre mais, vivemos num ambiente de grandes conquistas, de grandes avanços, e isso, desse ponto de vista, há certamente muita coisa a cumprir para realizar o 25 de Abril. Ora, a liberdade é exatamente a pessoa sentir-se livre, não se sentir vigiado, poder falar, poder ler, poder ter acesso à cultura dos nossos dias. Tudo isso, esses que fizeram o 25 de Abril, os que depois foram construídos, dão-nos a obrigação de agora temos que ser mesmo eficientes. Tanto mais que há agora um contexto onde aqui ou ali, na Europa, em Portugal, às vezes há um ou outros que quer pôr em causa um pouco tudo isso. Abertamente, nem sempre, mas sobretudo pela calada, por dentro do sistema democrático. Bom, isso dá-nos uma porção de desafios que nos obriga a sermos mais participativos, mas, sobretudo, o que é mais fundamental é fazer com que os jovens acreditem. Dão-nos um lírio e um canivete e uma alma para ir à escola, mais um letreiro que promete raízes, hastes e corola. Dão-nos um mapa imaginário que tem a forma de uma cidade, mais um relógio e um calendário onde não vem a nossa idade. Dão-nos a honra de manequim para dar à corda à nossa ausência. Dão-nos um prémio de ser assim, sem pecado nem inocência. Dão-nos um barco e um chapéu para tirarmos o retrato. Dão-nos bilhetes para o céu, levado à cena num teatro. Penteiam-nos os crânios ermos com as cabeleiras dos avós para jamais nos parecermos connosco quando estamos sós. Dão-nos um bolo que é a história da nossa história sem enredo e não nos soa na memória outra palavra para o medo. Temos fantasmas tão educados que adormecemos no seu ombro, sonos vazios, despovoados de personagens do assombro. Dão-nos a capa do Evangelho e um pacote de tabaco. Dão-nos um pente e um espelho para pentearmos um macaco. Dão-nos um cravo preso à cabeça e uma cabeça presa à cintura para que o corpo não pareça a forma da alma que o procura. Dão-nos um esquife feito de ferro com embutidos de diamante para organizar já o enterro do nosso corpo mais adiante. Dão-nos um nome e um jornal, um avião e um violino, mas não nos dão o animal que espeta os cornos no destino. Dão-nos marujos de papelão com carimbo no passaporte. Por isso, a nossa dimensão não é a vida, nem a morte. O cantador chegou de madrugada, venceu a noite
pelas praias do mar. Na sua voz teceu uma balada, amanhecer que havemos de cantar. O cantador rasgou as nossas penas num canto moço que havemos de acender. Na sua voz ergueu vilas morenas, maio maduro que havemos de colher. E ergueu cidades sem muros nem ameias, lançou sementes na terra de ninguém. Cantou o sol, rompeu nossas cadeias, trouxe consigo outro amigo também. O cantador chegou de madrugada, venceu a noite pelas praias do mar. Na sua voz desceu uma balada, amanhecer que havemos de cantar. O cantador rasgou as nossas penas num canto moço que havemos de acender. Na sua voz ergueu vilas morenas, maio maduro que havemos de colher. Ergueu cidades sem muros nem ameias, lançou sementes na terra de ninguém. Cantou o sol, rompeu nossas cadeias, trouxe consigo outro amigo também.